Boa noite, a paz do menino Jesus e o amor de Maria, nossa mãe. Estamos hoje aqui para rezarmos a quinta noite da novena a Santa Giana Beretta-Molla. Hoje com o tema O Tempo de Deus numa Afetividade Ordenada. Me chamo Carlos Lúcio, membro consagrado deste carisma. Sou casado com Jéssica Cavalcante. Somos casados há 13 anos. E é uma grande alegria poder partilhar com vocês hoje desse tema, né? E me chamo Jéssica, sou filha de Deus, membro consagrada desta comunidade, muito feliz em viver esse chamado. Sou mãe, sou esposa, casada com Carlos Lúcio. Temos 14 anos de vida matrimonial e temos 4 filhos, 3 conosco e um nós precisamos devolver para Deus. E nessa alegria de viver com vocês essa novena no dia de hoje, esse quinto dia, e partilhar sobre um tema tão bonito em nossa vida, né? Quando iremos partilhar sobre entender esse tempo, né, em uma afetividade ordenada, né? Será uma noite de muitas bênçãos. Deus ele tem preparado muito para a nossa vida, principalmente, né? E, consequentemente, na vida de cada um de vocês que está nos assistindo, né? E é isso. E Santa Giana é uma santa, ela baluarte do nosso carisma e muito presente em nossa vida, né? Santa Giana é uma santa atual dos últimos dias, né? E ela nos ensina com o seu testemunho de vida, com a sua vocação matrimonial, ela nos ensina todos os dias a dedicarmos a vida um ao outro e também à missão, ao carisma a qual nós fomos chamados. Santa Giana é aquela santa que ela viveu plenamente a sua vocação aqui na Terra com felicidade e com excelência. Santa Giana é aquela que nos ensina todos os dias a sermos, além de esposos, sermos amigos, sermos íntimos, não perdendo essa essência de colocar no nosso matrimônio Deus em primeiro lugar, a missão, sem deixar o outro de lado, mas caminhando juntos rumo ao céu. E aí, nessa mesma unidade, né, nós podemos contemplar os feitos de Deus em nossas vidas, rogando sempre a intercessão dos nossos baluartes, né, que é Santa Teresinha, São João Paulo e Santa Giana. Mas no ordinário da nossa vida, eu digo como esposa, como mãe, como missionária, como consagrada, né, que eu rogo de uma forma bem constante essa poderosa intercessão de Santa Giana, e eu sei que é com a ajuda dela, é com a intercessão dela que eu consigo viver a santidade no ordinário da minha vida, né? Ordinário esse que, como Sinho falava, né, sobre o sermos esposos, a graça da vida sacramental, a graça de viver esse sacramento de uma forma ordenada, né, entendendo o tempo de Deus para cada coisa, tendo Deus como centro e tendo Deus como aquele que nos ajuda a tomar todas as decisões do dia a dia, né, aquele que, ao sentar e partilhar na mesa do pão, né, nós conseguimos encontrar uma graça sobrenatural, né? Eu costumo dizer lá em casa, tanto assim quanto as crianças, né, que a mesa é um altar, a mesa da nossa casa é um altar, e o nosso quarto, né? Porque a graça do sacramento matrimonial que exala em nossas vidas, ela nos faz entender a beleza de viver o sacramento no nosso ordinário e de contemplar uma das maiores liturgias, que no nosso quarto, né, no ápice do sacramento, que é no ato conjugal, e na nossa mesa, que é lá onde partilhamos as nossas alegrias, é onde, eu costumo dizer que é onde acontecem as maiores e as melhores homilias da nossa casa, no ordinário, né? Nessa busca incansável de viver a santidade, de
mostrar e apresentar para os nossos filhos que sem Deus nós não conseguiremos, né? E partilhando de uma forma bem particular com vocês, hoje à tarde meu filho mais velho me perguntava, né? Mamãe, qual o seu maior sonho? E eu dizia assim, que vocês sejam santos, né? Mas eu sei também que para que eles sejam santos, eu preciso exalar na vida deles essa santidade, né? E como esposos, nós buscamos incansavelmente essa santidade, né? E aí nós contamos com a ajuda de Santa Giana, né? Essa santa que foi santa no ordinário do dia a dia, né? Ela que foi mãe, foi esposa, médica, missionária, né? Mesmo sendo médica, atendendo a inúmeras e milhares de pessoas voluntariamente, porque entendeu que a sua vocação ela era um chamado de Deus, né? E é uma das maiores graças, né? Partilhar da vida conjugal, desse sacramento, sendo amigos, né? E primeiramente, para que essa amizade ela flua, né? Nós precisamos ser amigos de Jesus, né? E Santa Giana, ela é a santa que nos ensina com a vida a não perdermos o romantismo. Santa Giana é a santa que nos ensina a, no cotidiano, a gente dar valor ao outro, né? A gente não, com o passar dos anos, a gente ir se acomodando. Mas Santa Giana nos ensina a fazermos presentes sempre um ao outro, a fazermos no simples e no ordinário, com amor e com o nosso tudo. Santa Giana é aquela santa que nos inspira a darmos o nosso melhor para Deus e para o outro. Santa Giana, com a sua missão ordinária do dia a dia, ela foi mãe, cuidou da casa, dos filhos, mesmo com o Pietro, né, que era seu esposo, trabalhando fora, mas ela nunca reclamou, pelo contrário, ela sempre entendeu o chamado de Deus para a vida dela, no ordinário como esposa. E aí ela escreve suas cartas, que tem um livro, né, As Cartas de uma Santa. E é isso que Santa Giana nos ensina, para nós nunca perdermos o romantismo um com o outro. E Santa Giana nos ensina também a sermos amigos um do outro, a contarmos a partilharmos as nossas alegrias, as nossas dores, aquilo que tem nos incomodado, para que isso não venha a afetar o nosso matrimônio. Santa Giana é aquela santa que nos ensina a partilharmos a vida, o íntimo, o profundo, e não só o ato conjugal. Santa Giana, ela vem no nosso cotidiano nos mostrar que o ápice da nossa vida, primeiramente, é Deus, depois o outro. O outro, na minha família, na minha casa, eu, como esposo, servindo a minha esposa e aos meus filhos, no que eu tenho de melhor, com toda a alegria que eu tenho, com toda a simplicidade, mas principalmente levando Deus e levando minha esposa e meus filhos a terem diariamente um encontro pessoal com a pessoa de Jesus. Santa Giana nos ensina que o outro é templo de Deus. O outro é escolha de Deus. E eu só chegarei ao céu levando Jéssica e os meus filhos comigo. Essa é a minha principal missão aqui na Terra. Levar os meus para o céu. E Santa Giana, ela demonstrou isso para nós com a sua vida. Com o seu sim. Com a sua oferta. E ela não hesitou nesta terra cumprir o que Deus tinha preparado para ela. Ela não pensou em si, mas ela pensou em sempre fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. E aí é fazendo essa vontade de Deus que nós, como família, né, como esposos, como cônjuges, queremos deixar essa mensagem no coração de vocês sobre a graça transbordante do sacramento do matrimônio. O que nos faz ser esposos,
o que nos faz ser amigos, o que nos faz lutar para alcançar e ser santo no cotidiano e no ordinário da nossa vida é a graça sobrenatural do sacramento do matrimônio. Você que ainda que tem esse desejo, né, de receber a graça do sacramento do matrimônio, faça a sua parte. Rogue a intercessão de Santa Giana. Ela lhe ajudará nesse processo para que vocês estejam ainda mais unidos com Deus. Porque, como esposos, o ato conjugal é algo muito santo. É ali onde Deus ele diz que os esposos eles se tornam uma só carne. É ali que eles se preparam novamente para viver um para o outro. Se preparam novamente para tentar ser santo um para o outro, para tentar ser fiel um com o outro, para tentar transbordar a graça do amor de Deus na vida um do outro. E tudo isso só acontece graças ao sacramento matrimonial. E Santa Giana em nossa vida, ela veio de uma forma muito forte, né? Um dos nossos testemunhos e da presença muito forte de Santa Giana em nosso relacionamento foi que, por muito tempo, nós calculamos a graça de Deus no nosso matrimônio. Nós já tínhamos 2 filhos e a gente dizia, não, tá muito bom, a gente só quer 2 membros, nós somos felizes assim. Por conta da qualidade. Por dar mais qualidade de vida aos nossos filhos. E aí, tanto que a gente passou por uma situação onde o próprio Deus nos levou a sentir na carne e graças à intercessão de Santa Giana, a gente conseguiu passar por essa provação. E aí, depois de ter vivido essa situação, eu procurava entender qual era o plano de Deus para a nossa vida. E aí eu dizia assim, né? Santa Giana, tu que já intercedestes por tanta causa em nossas vidas, vem e toma mais essa, né? Toma mais essa causa. E foi algo tão forte, meus irmãos, que depois que passou, durante o período da perda do nosso 3º filho, eu dizia assim, tu que fostes mãe e que sempre lutastes pela vida, né? Ela que é a maior intercessora das famílias, dos bebês, dos recém-nascidos, enfim. E eu dizia assim, me ajuda a superar essa dor física e essa dor emocional. E aí, durante os relatos, né, da história de vida de Santa Giana, não sei se vocês sabem, né, mas Santa Giana, após os 3 filhos dela, antes da última, que é Giana Emanuela, ela passou por 2 abortos. Então, ela também viveu essa dor física e essa dor emocional. E aí eu entendia a graça da poderosa intercessão de Giana na minha vida neste momento, né? Em passar com Jesus por essa dor, em passar de mãos dadas com Jesus pela intercessão de Santa Giana. Então, ela, por ser uma intercessora forte, né? Das mães que desejam gerar, das mães que perderam seus filhos e pelas famílias, né? Pode rogar a intercessão de Santa Giana. Eu tenho certeza que ela leva ao coração de Deus aquilo que é mais desejoso do seu coração. Santa Giana tem uma poderosa intercessão para que a graça de Deus ela alcance também a sua vida, como um dia alcançou a minha. E através da vida de Santa Giana, a gente consegue contemplar a graça no nosso matrimônio, de colocarmos Deus em primeiro lugar, para a gente ter uma afetividade segura e ordenada na vontade de Deus. Santa Giana é aquela que nos ensina que o ato conjugal, ele não é o tudo em nossa vida. Ele é importante, mas não é o tudo. O tudo da nossa vida é Deus. Santa Giana nos ensina a amar o outro como ele é. O outro não se resume a uma falha, a um defeito. Mas Jéssica, para mim, é uma das pessoas responsáveis por me levar para o céu. E junto comigo, os meus filhos, através das orações e das súplicas diárias dela. Santa Giana,
é aquela que, durante esse período do aborto que Jéssica passou aí um processo de 6 meses, foi ela que intercedeu constantemente por nossa família e para também nos tornarmos ainda mais de Deus. Porque foram 6 meses que a gente passou sem o ato, devido a um sangramento ininterrupto que Jéssica passou nesses 6 meses. E aí, se fôssemos um casal que não tivéssemos uma experiência com Deus, não seria fácil passar. Não que a gente foi fácil passar para a gente, não foi. Foi difícil, mas a gente sabia que a gente tinha a intercessão de Santa Giana e tinha um Deus Todo-Poderoso que era o centro da nossa casa. Então, Santa Giana é aquela que no ordinário da nossa vida nos mostra e nos revela Deus no cotidiano. E aí eu convido você a, neste momento, colocar a mão no seu coração e suplicar a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o desejo mais profundo do seu coração, pela intercessão de Santa Giana, esta santa que viveu a santidade no ordinário da sua vida, no dia a dia como mãe, no dia a dia como esposa, no dia a dia como médica. Roga, meus irmãos, você que deseja a graça de receber o sacramento do matrimônio, pede a intercessão de Santa Giana. Talvez seu esposo não queira, ou você ainda tenha se rendido, mas se rende a esta graça. Vem experimentar deste transbordar do amor de Deus na sua casa. Transbordar esse que alcança a vida dos seus filhos, que alcança aqueles que estão por perto, que alcança a vida do outro, onde quer que nós estejamos. É a graça do sacramento do matrimônio. Você que tem o chamado, você que tem a vocação matrimonial, pede a Deus essa graça pela intercessão de Santa Giana. Eu te suplico, Santa Giana Beretamola, que a senhora possa interceder por cada pessoa que neste momento está acompanhando essa novena. Por cada pessoa que suplica o mais íntimo do seu pedido. Giana intercede por todos os casais que desejam ter filhos, por todos os ventres que estão acompanhando essa novena que ainda não geraram, por todos os casais que nesse momento se encontram com sua vida sexual desregrada, Santa Giana, por tua intercessão, vem ordenar, Santa Giana, pela tua intercessão, atenda as súplicas dessas pessoas que estão assistindo a live nesse momento e leva ao céu a súplica de cada família. Santa Giana intercede por cada pai, por cada mãe que hoje se vê sem saída para gerir, para que se verem sem saída para dar continuidade à família, que tem medo, que não se entregam, não se abandonam à vontade de Deus, que calculam aquilo que tem para dar a Deus ainda, que não se lançam por plenitude à vontade de Deus, às graças de Deus. Intercede, Santa Giana, por esses casais que acompanham a live, pelos casais da comunidade Menino Jesus, por todos aqueles casais que precisam de uma graça especial. Intercede, Santa Giana, por todos aqueles casais que sofreram um aborto e que perderam as esperanças. Meus irmãos, minhas irmãs, eu posso testemunhar para vocês que depois deste aborto, Deus ele me deu mais um filho. Filho este que também veio para trazer mais alegria para nossa casa, mais felicidade. Então não perde a esperança. Você ainda irá gerar, se abre esta graça sobrenatural pelas mãos de Santa Giana. Confia na sua poderosa intercessão. Não tenhas medo de gerar.
Não calcule as graças de Deus para a sua vida, porque cada filho, meu irmão, que nós temos, são 4 graças diferentes que nós acolhemos do céu. Cada filho que nós temos nos trouxe milagres. E também o bebê que nós perdemos nos ensinou a nos abandonarmos à vontade de Deus, sem calcularmos. A nos abandonarmos e não impor limites ao que Deus tem para nosso casamento, ao que Deus tem para nossa família. Então, Santa Giana é aquela que intercede pela graça de Deus sobre o teu matrimônio neste momento. Roga a poderosa intercessão de Santa Giana, sabendo, meus irmãos e minhas irmãs, que o teu quarto é um altar. O teu quarto não é um lugar profano. O teu quarto não é um lugar que falta graça. O teu quarto é um lugar da graça de Deus. Toma posse. O teu quarto é um lugar da graça, é um lugar de gerar vidas. Transforma-as. Toma posse pela intercessão de Santa Giana. Por todos os quartos dos casais que acompanham essa transmissão, que fazem essa novena. Transforma o quarto e a cama em um altar, onde Jesus é o centro, onde o corpo do outro é um templo do Espírito Santo, e o ato conjugal nos leva a se unirmos para contemplarmos a graça de Deus no nosso matrimônio. Amém. E agora vamos rezar a novena de Santa Giana, contemplando o 5º dia da novena, que tem como tema de hoje entender o tempo de Deus numa afetividade ordenada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Deus nosso Pai, Tu que tens dado à Tua Igreja Santa, a Tua Igreja, Santa Giana Beretta Molla, que na juventude te procurou amorosamente e te levou a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e idosos para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom de jovem amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dai-nos a graça de consagrar a nossa vida a teu serviço para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, Tu que chamaste Santa Giana a devolver a missão de médica, conforto dos corpos e da alma, vendo a Ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos, nós te agradecemos por te haveres mostrado nesta Tua serva como o que serve e acalma a dor dos homens. Acolhendo sua lição, fazei-nos generosos cristãos a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam da Tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como tua esposa, Tu infundistes no coração de Santa Giana um pouco do teu amor para colaborar no teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos para que pudessem conhecer-te e amar-te. Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dar às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas, empenhadas em transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, Tu estavas ao lado de Santa Giana quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou da vida da criança, que,
qual dom esperava, levava no seio, confiando só em ti e reclamando o mandamento de defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, mãe de Jesus, e seguindo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. Dai-nos a graça que te pedimos. E agora eu te convido a fechar os teus olhos e fazer o seu pedido, suplicando a intercessão de Santa Giana sobre você. Que Santa Giana receba o seu pedido, acolha, interceda e leve a Jesus por sua intercessão. Giana, nós te pedimos que a senhora possa ter um olhar voltado especialmente para nós que estamos rezando essa tua novena. Acolhe os nossos pedidos, Giana. O pedido dos mais íntimos, os mais dolorosos, aqueles que mais na nossa vida nós anseiamos, Giana. Que a senhora possa interceder por cada pessoa que neste momento reza a tua novena. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesma pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco esse 5º dia da novena de Santa Giana. Que Santa Giana continue intercedendo por sua vida, por sua família, por seu matrimônio, pelos seus filhos. Que a exemplo de Santa Giana, você não tenha medo e nem calcule o tamanho da graça de Deus que é derramada sobre sua vida. Tenha todos uma boa noite e lhe aguardamos amanhã para o 6º dia da novena a Santa Giana Beretta-Molla. Muito obrigado. Fiquem na paz do Menino Jesus. Amém. Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.